Falta dois, né? Em nome de Deus, declaramos aberta a presente sessão, no dia de hoje, convocando o vereador Teles Albuquerque para a leitura do texto bíblico. Sim, Teles. Pronto. Mas eu sei. Pode ir para a tribuna. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo coisas novas. Ela já está surgindo. Vocês a reconhecem. Até no deserto vão abrir o caminho e o riacho no seu ermo. Isaías 43:9. Palavra do Senhor. Pronto. Estamos hoje retornando às sessões presenciais em duas modalidades, tanto presencial como de forma remota. Está já de forma remota o vereador Anderson Maia, que aproveito para saudá-lo. Bom dia, vereador Anderson. Aos vereadores aqui que estão presentes, vereador Márcio Melo, vereador Teles, vereador Galego do Leite, vereador Janduí, vereador João Dantas, a presidente Ivonete Ludogério, ao vereador Lucas Ribeiro, que está na sala virtual, de forma remota. Então, para dar continuidade, o vereador Sargento Neto, que acaba de chegar. Então, já passo a palavra para a leitura dos expedientes na manhã de hoje, para o secretário, vereador João Dantas. Expediente da 54ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, em 15 de setembro de 2020. Recebemos da Secretaria de Apoio Parlamentar os seguintes documentos. Projeto de Lei número PL 224/2020, dispõe sobre a obrigatoriedade do registro no calendário o Dia do Borracheiro no município de Campina Grande. PL 225/2020. Esse projeto é de Saulo Germano. O segundo, o PL 225/2020, concede título de cidadania campinense à poetisa e escritora declamadora Mariana Fernandes Teles e da outras providências. A autoria é de Ivonete Ludogério. O PL 226/2020 denomina de Francisca Carneiro da Silva uma das novas ruas do município de Campina Grande, da outras providências, de autoria do vereador Anderson Maia. O PL 227/2020 denomina de Maria Gomes de Souto uma das novas ruas do município de Campina Grande. Projeto de autoria de Anderson Maia. Projeto de Lei 228/2020 denomina de Irisete Ramos Silva Maciel uma das novas ruas do município de Campina Grande e da outras providências. Projeto de Lei 229/2020 denomina de Rômulo Antônio Muniz uma das novas ruas do município de Campina Grande e da outras providências. Projeto 230/2020 denomina de Nancy Gaiafe Maciel uma das novas ruas do município de Campina Grande e da outras providências. Denomina de Davidson Oliveira Barbosa uma das novas ruas do município de Campina Grande e da outras providências. Está vazando algo de estranho aqui. Né?
para o plenário. Projeto de Lei 232/2020 dispõe sobre a fixação de placas ou cartazes em locais visíveis e de fácil acesso em todos os órgãos públicos do município de Campina Grande, para divulgar o direito à não obrigatoriedade de reconhecimento de firma e autenticações de cópias em cartório para utilização em atos e procedimentos administrativos, conforme Lei Federal número 13726, de 8 de outubro de 2018, da outras providências. Projeto de autoria do vereador Anderson Maia. O PL 233/2020 denomina de Sanfoneiro Geraldo Correia uma das novas ruas de Campina Grande e da outras providências. Senhor presidente, eu peço a palavra a Vossa Excelência para fazer um registro nessa casa em forma de homenagem póstuma, né? Eu acabei de ler esse projeto que foi encaminhado por Márcio Melo, já estava prevendo pedir a palavra a Vossa Excelência, mas em respeito aos procedimentos da mesa e regimentais, leitura do texto bíblico e do expediente, só agora eu peço a palavra a Vossa Excelência. Primeiro, para parabenizar o vereador Márcio Melo pela homenagem, o meu amigo Geraldo Correia, um dos maiores tocadores de fole de 8 baixo do Brasil, foi sepultado na tarde de ontem, ele nonagenário, 94 anos, mas ainda muito lúcido, né? Conversávamos muito, né? E Geraldo Correia, ele fez uma história na música e na cultura campinense, paraibana, nordestina e brasileira. Geraldo Correia conviveu, Janduí, com os maiores ícones da música popular brasileira, partindo da nossa nordestinidade, né? Luiz Gonzaga, né? Rosil Cavalcante, Jackson do Pandeiro, Marinês, né? Zé Calixto, que ainda está vivo, Zito Borborema, né? E tantos outros nomes que envaideceram e envaidecem a nossa condição de paraibano, de nordestino, né? E de amantes da nossa cultura. Então, eu peço a Vossa Excelência, eu até me emociono um pouco, mas porque ontem eu me preparei para postar nas redes sociais as fotografias que eu tenho com Geraldo Correia, né? Geraldo Correia era uma figura que não deixou nem obra produzida, porque quando eu fui produzir o seu primeiro LP, ele era muito temperamental, ele era meio parecido com o seu Manduri, né? Não tem aquela história do seu Manduri, mas eu domava Geraldo, só quem parava Geraldo era eu, ao ponto de que quando eu gravei o primeiro disco com os artistas de Campina Grande, meu querido Teles Albuquerque, o Bom do Forró, no maior São João do mundo, que foi um pau de sebo com vários artistas, dentre eles Amazã, Capilé e outros, eu coloquei Geraldo Correia para fazer o trabalho de harmonia em sanfona e 8 baixo. Nessa época, eu tinha só o selo Guriatã, não tinha ainda os equipamentos da gravadora. Só no ano seguinte é que eu comprei esse equipamento. E gravávamos em Recife, né, na Rosenblitz. Não é que Geraldo Correia teve uma raiva lá, não sei de quem, de uns artistas, deixou todo mundo, né, a ver navios, e o disco não foi gravado nesse dia. Mas aí todos nós compreendemos, porque naquela época ele já tinha uma idade avançada. Mas Geraldo deixou uma marca profunda na história de Campina Grande, tocando no Forró de Zé Lagoa, lá no auditório da Rádio Borborema, né? E fazendo... Teve um período que morou no Rio de Janeiro, trabalhando nos grandes estúdios de gravação. Então, eu peço a Vossa Excelência agora, presidente Marinaldo, que faça silenciar
este ambiente, esta casa parlamentar, em homenagem póstuma àquele que nós consideramos, né, o maior tocador de fole de 8 baixos do Brasil, o nosso saudoso Geraldo Correia. Portanto, esse minuto de silêncio como homenagem póstuma à partida de Geraldo Correia. Pronto. Eu peço, antes de solicitar, atender o pedido do vereador João Dantas, eu solicito à assessoria parlamentar que arquive os expedientes. E pergunto aos demais vereadores se tem alguém mais para se inserir em minuto de silêncio. Como não temos, em memória a Geraldo Correia, por solicitação do vereador João Dantas, peço a todos que fiquem de pé para um minuto de silêncio. Dando prosseguimento, antes de abrir o pequeno expediente, está escrito o vereador Janduí Ferreira e o vereador Anderson Maia. Gostaria de saber dos demais vereadores se alguém deseja mais se inscrever. Temos 3 vagas no pequeno expediente. O grande já se encontra preenchido com o vereador Teles Albuquerque, o vereador Galego do Leite e o vereador João Dantas. Vereador Márcio Melo se inscreve no pequeno. O vereador Luciano Breno se inscreve também no pequeno. Pronto. Então, abrindo o grande expediente, eu passo a palavra para o vereador Janduí Ferreira, o mesmo pode usar da tribuna. Senhor presidente Marinaldo, senhores vereadores, aqui presente, João Dantas, meu amigo Teles Albuquerque, pastor Luciano Breno, Márcio Melo, Anderson Maia, presidente Ivonete Ludgero, vereador Bruno Faustino, vereador Sargento Neto, vereador Rui da Ceasa, que saiu para resolver, mas vai retornar daqui a pouquinho. Senhor presidente Marinaldo, nós voltamos hoje para essa casa para retornar os nossos trabalhos, trabalho esse que nós vimos fazendo em todo esse período de pandemia, na exceção remota, onde nós produzimos, graças a Deus, e produzimos muito bem, Teles Albuquerque, Anderson Maia, porque nós estávamos nas ruas, atendendo todas as orientações sanitárias, ouvindo as pessoas, colhendo demanda da população e trazendo, através dos equipamentos que temos necessários para manter o nosso trabalho, enviando por e-mail, também por WhatsApp, para a Secretaria de Apoio Parlamentar dessa casa. E foi uma experiência muito bacana para nós, Teles Albuquerque, que nós aprendemos que a vida não se resume em presença ativa, mas também deve e pode ser feito à distância as coisas, e são todas um pouco mais difíceis, mas nós, graças a Deus, fizemos um trabalho através da nossa presidente, da qual eu parabenizo pelo trabalho que faz nessa casa e tem feito muito. E nós
Durante esse período, nós aprovamos centenas de requerimentos, dezenas de projetos. Nós aprovamos muitos projetos, Teles, de muita importância. Trouxemos para essa casa, presidente Ivonete, secretários, pessoas que contribuem para o nosso município, para prestar esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos. Então, nós estamos de parabéns. E hoje nós voltamos para essa casa de cabeça erguida para fazer o nosso trabalho. E eu acredito que vai ser bem mais produtivo, mas, repito, nós não deixamos de fazer esse trabalho, mesmo no período de pandemia. Eu trago aqui em mãos alguns projetos, muitos requerimentos, já dessa semana que nós escolhemos e elaboramos e trouxemos para essa casa. São projetos de muita importância, são requerimentos de pessoas que pediram a nós para trazermos, para ser aprovado, executado esse serviço através da nossa administração municipal. Mas nos próximos dias, com certeza, fazemos um relato de toda a nossa produção parlamentar nessa casa e vai ser de muita importância para nosso município e para aqueles que acreditam no nosso trabalho, nas nossas realizações. Era só isso, senhores vereadores, que eu queria relatar nessa manhã de terça-feira, onde estou muito feliz em voltar presencialmente para essa tribuna para dar esse pequeno testemunho. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço suas palavras, Janduí. Também estou feliz. Bom dia a todos que se encontram presentes aqui no plenário e nas laterais da Câmara. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador doutor Olímpio, que já mandou sua justificativa de ausência por ter outro compromisso no dia de hoje. E gostaria de passar a palavra. O próximo inscrito é Anderson Maia, mas ele pediu para passar primeiro para Márcio Melo. Para Breno, Luciano Breno, que aqui na lista é o quarto. Então, depois é Anderson e depois Márcio Melo. Ok? Senhora presidente e demais colegas vereadores, inicialmente o nosso bom dia e agradecimentos a Deus por essa oportunidade de estarmos retornando os trabalhos, e aí deixar bem claro, presenciais. No entanto, de forma remota, essa casa teve o cuidado de, durante todo esse período de pandemia, desde o início da pandemia até a presente data, contribuir com a cidade, contribuir com o trabalho desta casa, onde efetivamente estivemos durante esse período trabalhando em prol da sociedade de Campina e em combate ao Covid-19, que nos pegou todos de surpresa. É bem certo que a nossa rotina ela acabou sendo modificada diante das circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo, ainda estamos vivendo. E, embora todos nós, sempre desejosos de estar nesta casa de forma presencial, vereador João Dantas, devemos obedecer todos os cuidados, e aí eu quero parabenizar a presidente Ivonete Ludogério, que tomou todos os cuidados para que a gente voltasse aos trabalhos presenciais, mas, acima de tudo, garantindo o bem maior, que é a vida. E esses cuidados, eu volto a repetir,
precisam ser cada dia, mais observados. Porque, embora estejamos num momento de redução, num momento de estabilidade, não significa dizer que devemos baixar a guarda. Muito pelo contrário. Nós teremos que estar atentos, vigilantes, devemos continuar, acima de tudo, tendo as mesmas precauções, servindo de exemplo e até mesmo mostrando às pessoas, de fato, que elas devem continuar com esse cuidado. Estive ontem na cidade de João Pessoa e me surpreendi porque João Pessoa parece que não existe Covid-19. Né? Todo mundo sem máscara, a maioria das pessoas. E eu vejo que Campina Grande tem, vereador Marinaldo, obedecido todas as determinações, ou pelo menos na maioria delas, a gente observa que a população de Campina Grande está de parabéns. Por isso que nós temos o resultado que nós temos. Não poderia também deixar de falar das ações realizadas pelo prefeito Romero Rodrigues, diante dessa dificuldade que nós estamos ainda vivendo, mas desde o início foi o responsável exatamente por nós estarmos numa situação um pouco confortável. E também trazer a memória daquilo que se foi trabalhado durante esse período aqui que estávamos com as nossas sessões remotas, onde, mesmo com muita dificuldade, até enclausulado, muitas vezes dentro da sua própria casa, nós, em todos, e aí eu tenho certeza que todos os vereadores tiveram a oportunidade também de fazer isso, mesmo que seja por telefone, mesmo que seja através de videochamada, não pararam de executar o seu trabalho, a sua maior missão, que é trazer benefício à sociedade, olhar os menos favorecidos, os injustiçados, e trazer uma resposta que, muitas vezes, no momento de pandemia, se tornou muito difícil, porque todos nós estávamos e estamos, ainda lutando contra o inimigo, além de visível, desconhecido, da medicina, da ciência, dos ditos populares, e até mesmo no nosso dia a dia. Cada dia uma surpresa, cada dia surgia algo diferente. E tivemos que nos adaptar. Mas, mesmo assim, essa casa está de parabéns, porque, enquanto algumas pessoas que querem denigrir a imagem dessa casa, se dizia que a casa não se fazia nada, estávamos nós trabalhando em prol da sociedade, trabalhando em prol dos eleitores, em prol do povo de Campina Grande, dando o melhor. E também, vereador João Dantas, é preciso se entender que nós somos cidadãos como qualquer outro, que também temos as mesmas limitações e enfrentamos durante esse período, presidente Marinaldo, as mesmas dificuldades, convivendo com o medo, com a incerteza, com a insegurança, e até mesmo não só na nossa vida pessoal, mas dos nossos parentes, dos nossos filhos, aquelas pessoas mais próximas, que muitas vezes a gente era surpreendido quando um telefone tocava e dizia que alguém estava ali internado no Pedro I, e vinha a nossa angústia, a nossa tristeza, muitas vezes com resultado positivo, mas em alguns casos, infelizmente, o óbito veio a acontecer. Então, eu fico muito feliz e agradecido a Deus, acima de tudo. Meu sentimento é de gratidão a Deus, porque todo dia, quando eu deito, vereador Marinaldo, quando eu repouso, a primeira palavra que eu digo é: Senhor, muito obrigado, porque mais um dia me conservaste com vida. Temos enfrentado com muita dificuldade, estou na lista do grupo de risco, passando por esse momento difícil, mas, acima de tudo, com fé, coragem e muita disposição para continuar trabalhando pela população de Campina Grande. Muito obrigado, senhor presidente. Realmente, Ibama. Realmente, vereador Luciano Breno. É uma reverberação. Técnico, O som está aqui vamos reverberando. Então, nós,
Vamos dar continuidade ao pequeno expediente. Passar uma Com mensagem a palavra, o vereador Márcio Anderson Maia. Próximo inscrito, vereador Anderson Maia. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos da imprensa aqui presente, internautas que acompanham o nosso trabalho desde o início dessa pandemia, de forma remota, a gente tem dado continuidade ao nosso trabalho e fico muito feliz em poder retomar essa tribuna presencialmente, mesmo que virtualmente nós estivéssemos em nossa casa, ou até mesmo aqui na Câmara em alguns momentos. Mas que bom, graças a Deus que a gente, convivendo e se adaptando a esse novo normal, nós estamos retomando as nossas vidas. Claro que a gente sabe, como o Luciano bem falou, com inúmeros obstáculos foram enfrentados, ainda serão, muitas dificuldades a gente ainda há de encontrar pela frente. A gente que eu falo, cidadão, cidadã, de uma forma geral. E como vereador representante, a gente está aqui para dar continuidade ao nosso trabalho representando o povo da cidade. Senhor presidente, dando as boas-vindas aos colegas vereadores e pedindo a Deus que os abençoe nessa trajetória vindoura, vereador Janduí, que cada um de vocês logre êxito nessa trajetória, mas que, acima de tudo, tenham saúde e discernimento para poder cumprir com suas obrigações e seu trabalho, até porque, independentemente de campanha, nós temos até o dia 31 de dezembro um mandato a cumprir nessa casa. E que assim seja respeitado, que essa tribuna não seja utilizada para outras finalidades, mas tão somente para que a gente possa trabalhar em prol de Campina Grande e, particularmente, demandar as inúmeras matérias, vereador João, que se encontram aí tramitando. Então, eu peço o compromisso, a responsabilidade e a atenção dos meus pares para que a gente possa ter quórum suficiente, para que a gente possa, dentro de um tempo hábil, poder votar as matérias que aqui se encontram. E dentro dessas matérias, na verdade, já há uma, eu conversava com a presidente Ivonete, na possibilidade de promulgar algumas leis nossas, eu acho que outros vereadores as possuem também, que foram leis já aprovadas, vereador João. Não teve o retorno da Procuradoria do município, consequentemente, ela se torna lei por conta do seu prazo. Eu tenho lei, particularmente vou aqui relatar duas nesse meu restante de tempo do pequeno expediente, senhor presidente, que é o projeto 045-2017, já foi aprovado por vocês, e em hora eu até agradeço a unanimidade da votação, que são dois projetos, ao meu ver, importantes, porque foi inclusive oriundo de uma demanda que nos encaminharam. Esse primeiro projeto, vereador João Dantas, o 045-2017, ele diz o seguinte, Marinaldo: uma vez eu fui questionado por um professor de história e pela minha saudosa avó, a professora Zélia, me dizia assim: Anderson, por que aqui as placas expositivas que dão nome às ruas da cidade só possuem o nome e o CEP? Por que não consta uma breve biografia de quem foi aquela pessoa, daquela pessoa homenageada? E aí vai uma crítica, né? Particularmente, eu acredito que as ruas da cidade, elas devem possuir o nome de quem fez a história, de quem compôs a cidade, e não particularmente nomes outros que não têm nenhum tipo de referência. E na oportunidade, né, irei cobrar, e até se prefeito fosse, olha eu profetizando, mudaria, alteraria muitos nomes aqui de Campina Grande, pode ter certeza. Porque o cidadão comum também merece ser homenageado, ele também merece ser destacado como uma das pessoas que contribuiu e merece ser eternizado, vereador Bruno, com essa homenagem. Então, esse projeto, ele trata sobre isso, vereador João, para que as placas da cidade,
Claro, a gente não está aqui gerando despesa, mas as novas placas já devem constar, vereador Joia, o saudando, constar uma breve biografia de quem foi aquela pessoa. E as placas antigas, né, consequentemente, com o tempo, irão ser substituídas. Mas é um projeto extremamente importante, já existe em outras capitais, em outras cidades, e eu espero que em Campinas seja devidamente implantada. Concluindo a minha fala, senhora presidente, um outro projeto que eu gostaria imensamente de ver ser colocado em prática, ou melhor dizendo, uma lei que já existe, a gente fez uma alteração, que diz respeito aos parques adaptados para crianças, particularmente crianças com deficiência, nos parques aqui de Campina Grande. Em um determinado momento, o ano 2017, vereador Teles que me escuta, eu estive na cidade do Recife, conhecendo o Parque Santana, e lá existe um parque que foi doado por uma fundação de São Paulo, que é um parque adaptado para crianças com deficiência. Isso é uma luta do nosso mandato, porque desde 2017 a gente cobrava a implantação de um parque adaptado aqui em Campina Grande, seja no Parque da Liberdade, Parque da Criança, Parque Bodocongó. Não importa onde esse parque deva ser implantado. O que importa necessariamente é que a cidade precisa ser mais inclusiva, mais respeitosa com as crianças com deficiência. E por isso que a gente apresentou esse projeto até para aprimorá-lo. Porque Campina precisa, sim, ter uma estrutura para incluir as crianças com deficiência. E há quem questione, será que um carrossel adaptado para cadeirante é tão necessário para a cidade? Claro que o é. Claro que o é. Eu tenho certeza que no dia que a cidade, que a prefeitura, que o prefeito de plantão implantar um mecanismo tão importante, inclusive como esse, a cidade verá a relevância e verá quantas crianças precisam de uma ferramenta como essa. Eu tenho certeza que isso precisa ser urgentemente implantado e ter esse olhar atencioso para com a nossa cidade. Então, senhora presidente, eu queria pontuar esses dois projetos. Espero que, na oportunidade, eles possam ser promulgados para que a gente definitivamente possa cobrar a efetivação dos mesmos. Obrigado, senhores vereadores. Sucesso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O próximo inscrito é o vereador Márcio Melo, mas antes eu gostaria de ler aqui a justificativa da ausência do vereador pastor Josimar, que se encontra no médico. Então, a ausência justificada do vereador Olímpio e do vereador Josimar Henrique. Com a palavra o vereador Márcio Melo. Senhora presidente, amigos vereadores, vereadora Ivonete, jornalistas, enfim, os assessores e funcionários da casa, aos internautas que estão participando da sessão, acompanhando de casa, enfim. Gostaria de dizer que, em primeiro lugar, é uma honra, vereador Joia, a gente poder voltar a debater, a discutir, a estar participando da sessão presencial, tendo em vista que temos vários assuntos importantes que devemos, vereador João Dantas, Janduí, ser abordado na tribuna dessa casa, e lógico que, independente do período de campanha, mas dá para a gente poder conciliar. E eu estava observando, vereador líder João Dantas, vereador Alexandre, vice-líder, o quanto o descaramento do secretário de Saúde do Estado, falando, tendo a cara de pau, e aí eu uso esse termo, de dizer, vereador Joia, que houve descaso da saúde de Campina Grande. Eu acho que ele está usando a carapuça, porque se houve descaso, vereador Neto, houve descaso do Estado, descaso do superfaturamento das máscaras, descaso com o Hospital das Clínicas, que fizeram
esse elefante branco aí que não está servindo de nada, não serviu para nada, até porque o prefeito Romero sempre tomou os cuidados devidos, vereador Galego do Leite, e sempre esteve à frente, tratando a saúde com responsabilidade da cidade de Campina Grande, junto com o secretário de Saúde, doutor Felipe Hell. Sempre, desde o início da epidemia, o prefeito assumiu o seu papel, teve a responsabilidade, vereador Teles, de cuidar de todos os campinenses, e não só dos campinenses, vereador Saulo Germano, mas de todas as pessoas que houve a necessidade, vereador Joia, de procurar socorro na saúde de Campina Grande. E veja que são mais de 180 municípios que são assistidos por Campina Grande. Fora os municípios da Paraíba, cidades de fora, de outros estados que vieram pedir socorro a Campina Grande. Até mesmo de Tocantins. Saiu gente de Tocantins e veio para Campina Grande. Se a gente falar das cidades circunvizinhas, vereador João Dantas, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará, que vieram se socorrer na cidade de Campina Grande. E olha que Campina Grande, vereador Breno, serviu de exemplo na saúde. Então, na manhã de hoje, vereador Alexandre, eu repudio aqui um voto de repúdio ao secretário de Saúde do Estado pela falta de respeito que ele teve com todos os campinenses e principalmente com o prefeito Romero, com o secretário de Saúde, que trata com tanto zelo, com tanta responsabilidade, vereador Neto, da saúde de Campina Grande, dando exemplo, servindo de exemplo, não só para Campina Grande, mas para todo o Estado, para todo o Brasil. Bem, ele queria ter a responsabilidade, ter o respeito e o compromisso que o prefeito Romero e o secretário Felipe Hell têm com a saúde. Então, vereador Saulo, fica aqui o nosso voto de protesto, que o secretário de Saúde crie vergonha na cara e venha fazer algo por Campina Grande, que traga os incentivos necessários para a cidade de Campina Grande. Não ficar criticando, que ele que deveria, antes de criticar, olhar para o descaso da saúde junto ao governo do Estado, para as denúncias junto ao governo do Estado, para as faltas de ações junto ao governo do Estado. E aí, vereador Rui, nós temos a consciência tranquila que o prefeito Romero, junto com o secretário de Saúde, está tratando bem a saúde de Campina Grande, está honrando a confiança do povo campinense, porque tivemos o primeiro lugar no combate, o menor índice dessa epidemia, vereador Saulo, é na cidade de Campina Grande. Estamos com a doença, graças a Deus, contida, enquanto as outras cidades, os outros estados retornam depois que abriram, vereador Janduí. Campina Grande continua tranquilo, os números caindo, e isso mostra que tem responsabilidade. Não tivemos nenhum tipo de denúncia, vereador João, enquanto o Estado tem que ser apurado, o superfaturamento das máscaras e as construções fantasma que fizeram os elefantes brancos somente aí para justificar o que não tem justificativa. Então fica aqui o nosso repúdio na manhã de hoje contra o secretário de Saúde do Estado, doutor Geraldo Medeiros. Ele deveria trabalhar, ele deveria trazer incentivo e ajudar a cidade, não criticar, não levantar calúnias. Nós encerramos o pequeno expediente com a fala do vereador Márcio Melo. Abrimos o grande expediente. O primeiro inscrito é o vereador Teles Albuquerque. Vereador Teles. Bom dia, querido. Pode ir lá usar o seu tempo. Nós voltamos a ser 5 minutos de pequeno expediente e 10 de grande, viu? Voltamos ao normal. Senhor presidente, já que aqui é na tribuna, vou tirar a máscara e até na minha fala falando sobre a máscara, que ela está nos ensinando a cada dia nessa pandemia, quando ela diz que a gente deve, que ela puxa as orelhas um pouco para frente, pedindo que a gente escute mais, que ela tapa a nossa boca para que a gente fale menos. Ela, a máscara,
também puxa nosso nariz para baixo, mostrando que a gente não deve ser ou ter o nariz muito empinado. E ela também ajuda a levantar o queixo, para que a gente não olhe para o chão, mas olhe para o alto. A máscara também salva a nossa vida e outra vida. Senhora presidente, durante a pandemia, eu queria pedir e fazer um registro. Essa casa, através da TV Câmara e de sua briosa equipe, que tem à frente Ribamar, Djaí e Edson, conseguiu levar a melhor informação de tudo que acontecia através das sessões remotas e presenciais, coordenada por essa equipe, que eu faço questão de citá-los: Ribamar, Djaí, Edson e equipe. E durante mais de 120 dias, com mais de 1000 horas, nós pudemos continuar o trabalho dessa casa com nossas sessões remotas, graças ao valente, experiente trabalho de toda essa equipe, vereador João. A gente fica muito feliz saber que através da TV Câmara nada parou. A pandemia parou. E parou muito nos seus isolamentos. Mas nós continuamos com o brilhante trabalho da equipe técnica que aqui assessorou a Câmara Municipal de Campina Grande. Eu iniciei essa minha fala falando da máscara, da pandemia, para que ela serve e por que ela está. E nesse momento eu retiro para poder falar melhor, mas dizer que ela não parou. A pandemia continua, os problemas continuam, e nós, graças a Deus, hoje, aqui, com a presença de mais de 14 vereadores, da nossa imprensa, de assessores, poderíamos utilizar aquilo que é de mais sublime do parlamentar, que é sua voz, que é sua fala. Mas a pandemia, nobre João, não para por aí. Vai deixando agora uma lacuna que, através do isolamento, vão deixando as pessoas cada vez mais doentes, por causa da pandemia, e não porque teve a Covid. O isolamento levando as pessoas à depressão, e desemboca no mês de setembro, onde nós estamos em Setembro Amarelo, no mês que busca uma solução, um apoio, um diálogo, para que a gente possa se preocupar com as pessoas que, lamentavelmente, buscando outras saídas, buscam o suicídio. E é o mês que nós devemos ouvir mais, falar menos, vereador Rui da Ceasa, para com que as pessoas possam, através da sua fala, se abrir, se soltar, sair desse mundo escuro que é a depressão e que leva o homem a caminhos escuros, que é o suicídio. É esse o mês que a gente está vivendo. É esse o mês que a gente está vivenciando. Dentro de uma pandemia, como bem disse o vereador Márcio Melo, aqui em Campina Grande, e graças ao brilhante trabalho feito pela Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, a gente já começou a ver os números, os resultados do que está acontecendo, vereador Saulo Germano. Campina começa a descer a sua ladeira
diminuindo o número de casos e de procuras. Mas em Campina, na Paraíba e no Brasil e no mundo, vai ficando nesse descaso as pessoas, vereador Marinaldo, que está no esquecimento, agonizando pelo isolamento social para se prevenir dessa maledita praga que é o Covid-19. E nós estamos aqui. Seria muito mais além dizer a Câmara, os parlamentares, nós contra a Covid, nós na luta, nós que eu digo que é cada um de nós, cada um dos meus pares que aqui que estão na luta, acompanhando, lutando, conversando com pessoas, encaminhando e que estão sofrendo essa pandemia, vereador Janduí. É nesse momento que cabe essa reflexão. Eu sei da doação de cada um dos meus pares, lutando cada um do seu jeito, para que isso possa passar, pois ninguém esperava, nem aqui, nem no mundo, nem no Brasil, nem em Campina, nem na Paraíba. E como nós, só para dar um registro, já perdemos, vereadora presidente Ivonete, 11 médicos na Paraíba, 11 médicos, aqueles, vereador Galego do Leite, que estavam à frente, na luta. Nós perdemos a doutora Ana. Eu não vou citar o nome dos 11 médicos paraibanos foram ceifados pela sua vida, pela Covid-19, dentro de uma pandemia, onde eles doaram suas vidas, lutando para salvar vidas. Eu estou falando de 11 médicos, teve enfermeiro, teve mais de 400 pessoas, vereador Marinaldo, da área de saúde, que doando suas vidas, pegaram essa maledita Covid e estão no campo de batalha, lutando para que a gente possa baixar. E para encerrar, eu queria parabenizar o nosso partido, que no último sábado fez a linda e brilhante convenção, respeitando todos os protocolos, sem passeata, sem carreata, com isolamento. O PSD deu uma lição de cidadania. E João levanta agora, e queria que João levantasse, a bandeira da terra, que também foi levantada no dia 7 para o Brasil e para o mundo, criada pelo nosso grande João, pode levantar para que as imagens possam registrar, a bandeira do mundo que chama a todos nós a sermos não só um ativista, não só um ecologista, mas um homem que ajuda esse planeta do jeito que está, João. Então, nesse momento, eu encerro, senhora presidente, agradecendo o empenho da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal, na luta contra essa pandemia, para que esses números, o mais breve possível, possam zerar, vereador Rui. Possam zerar e a gente ter a tranquilidade de como eu estou aqui agora, sem usar a máscara, que já traz a lição, mas a gente não pode tirá-la para poder viver mais e viver melhor. E vamos juntos nessa ideia, com Campina, vencer lentamente, eu sei, com muita luta, essa batalha. Só era isso, senhora presidente. Bom dia a todos os pares e a todos que fazem a Câmara de Vereadores. E os meus parabéns especial a todos que com a gente lutou, viveu e vivenciou a equipe que fez a TV Câmara, através das sessões remotas, nós estamos vivos durante todo esse período, a equipe Ribamar, Djaí e Edson de Souza. Muito obrigado, senhora presidente. Eu que agradeço, vereador Teles. O próximo inscrito é o colega vereador Galego do Leite. Senhora presidente, demais colegas vereadores, amigos da imprensa,
que se fazia presente há bem pouco tempo aqui, colegas assessores, dos colegas parlamentares, funcionários aqui da casa, em especial Ribamar, né, que é 1001 Utilidade, de Jair, que ali está, os nossos cumprimentos a todos vocês. Inicialmente, o agradecimento a Deus por estarmos de volta, não poderia ser diferente, em meio a esse novo normal, tudo praticamente já está voltando à sua normalidade, vereador Rui. E nós não poderíamos ser diferente, atendendo a todos os protocolos, tendo os cuidados necessários. Estamos aqui na luta. Eu gostaria, em especial de hoje, fazer um pequeno resumo do que foi a nossa atuação durante esse período de pandemia. Nós iniciamos, por exemplo, na última sessão aqui no mês de março, tomado por surpresa, por que não dizer, quando do anúncio de Sua Excelência o prefeito Romero Rodrigues, desapropriando, desafetando aquela parafernália lá do antigo prédio da SESEI, próximo ao IPA Bom Preço. E nós, à época, colocamos um requerimento, inclusive, pedindo maiores esclarecimentos, como seria aquela desafetação, aquela desapropriação. Pois bem, até agora nada. Calado como resposta. Há cerca de 40 dias atrás, toda a cidade, toda a imprensa foi informada de que não seria mais aquele antigo prédio da SESEI. Seria as ex-instalações do Colégio Astra, ali na Avenida Canal, que, pasmem, sequer comporta todo o centro administrativo, né, o centro administrativo que seria instalado lá. A princípio, na SESEI, que não tem mobilidade humana nem urbana. Em seguida, vereador Anderson Maia, vereador Bruno Faustino, colegas da oposição que se faz presente, foi anunciada a desapropriação do antigo Colégio Astra. 6 milhões e 700, quase 7 milhões de reais, por uma área equivalente de 7 mil metros quadrados. Aí vocês vejam, né, a perplexidade, ou, como eu poderia dizer, a controvérsia da gestão municipal. Primeiro, em meio à pandemia, baixa um decreto que irá desafetar, desapropriar aquele antigo prédio da SESEI, que não, jamais, em hipótese alguma, poderia ser instalado lá o centro administrativo. Em seguida, vem e traz também outro espaço, que é importante, tem sua importância, mas não comporta o centro administrativo. Fazer o quê? É o que a gestão da inovação mostra, né? E olhe que, se nós buscarmos no município, tem áreas privilegiadas, sim. Tem, sim. Tem, nós vamos lutar para que essa área seja, de fato, devolvida e destinada a quem é de direito, que é a população de Campina Grande. Nós não entendemos o porquê desapropriar algo de 7 milhões de reais praticamente, por uma área de 7 mil metros quadrados, vereador Teles Albuquerque, onde sequer dá para instalar o centro administrativo na sua totalidade, existindo áreas generosas, áreas privilegiadas da nossa cidade, e que, por motivos outros, não são destinados. Mas nós estamos atentos. E essa foi uma das nossas lutas durante essa pandemia. Tentamos intermediar um diálogo, quando de forma arbitrária, né? Numa manhã de sexta-feira, vereador Janduí, Vossa Excelência conhece bem, vereador Sargento Neto também conhece bem, da feirinha lá do Acácio Figueiredo. Chegaram lá, derrubaram barraca por cima de tudo, de criança, de idosos, de tudo.
E aí, em momento algum, a gente foi lá fazer vídeo ou espetáculo. Desde as 7 horas da manhã do dia do ocorrido, em meio à pandemia, o vereador Márcio Belo, que me escuta atentamente, nós conversávamos com os advogados, com os representantes, e orientamos eles. Aí a SESUMA, ao qual, depois de toda aquela atrocidade, foram bem atendidos e praticamente o problema foi resolvido, porque eles fizeram o cadastro e, posteriormente, terão direito a instalar, né, as suas barracas lá para o comércio. Foi uma atuação do nosso mandato, calado, né, tratando as coisas como deve ser, com respeito à administração pública, mas principalmente com respeito a quem paga o meu salário, que é a população. E nós resolvemos, vereador Basvelli. E eu não fui para lá fazer selfie nem vídeo, não. Resolvemos pacificamente, orientamos, e eles atenderam a nossa sugestão. E eles queriam que eu fosse lá. Eu disse, não, irmão, não vou porque está próximo da campanha e vão dizer que nós estamos querendo tirar algum proveito. Vereador Anderson Maia. E, graças a Deus, de pronto, foi atendido pela SESUMA e praticamente foram feitos os cadastros daqueles pais de família, o que não poderia ser diferente, e o problema está sendo solucionado ao longo dos meses. Não houve mais nenhum entreveiro, não houve mais nenhuma arbitrariedade de fazer algo de goela abaixo, como foi feito na manhã lá da sexta-feira do dia do episódio. Tentamos, mas não conseguimos aprovar o Observatório Municipal durante essa pandemia, que é um importante instrumento para acompanhar as verbas que estavam chegando ao município, que estão chegando ao município, se estão chegando, por onde estão chegando, e o mais importante, como estão sendo aplicadas, se estão sendo aplicadas corretamente. São verbas oriundas de impostos da população, ou paraibana, ou da população brasileira, porque tem verba do governo federal também. Lamentavelmente, o nosso projeto só teve o apoio dos colegas, pouquíssimos colegas, principalmente da nossa bancada de oposição, foi unânime. Nós tentamos. Conseguimos também, por 2 oportunidades, junto com outros colegas, o adiamento das parcelas do IPTU para o pagamento em meio à pandemia. Conseguimos também a sugestão, para que, inclusive foi aprovado, para que fossem contratadas, né, costureiras, no sentido de podê-las, incluí-las na questão de um incentivo, porque tem muitas que trabalham direto ou indiretamente e foram penalizadas. E, para concluir, nós apresentamos um projeto para beneficiar vários pais de famílias, ambulantes, barraqueiros, várias pessoas que, com a não realização do maior São João do mundo, foram afetadas, e nós conseguimos aprovar aqui uma ajuda, né, um projeto que autoriza o chefe do Executivo a ajudar esses pais, essas mães de família. O projeto foi aprovado por unanimidade, inclusive agradeço à bancada de sustentação do prefeito. Né? Praticamente, nós fizemos aqui uma síntese daquilo que foi a nossa atuação desde o mês de abril, quando do início da interrupção das sessões presenciais. E estamos atendendo, conversando, tendo respeito pelas pessoas, tendo os cuidados, indo até os populares que chegam para nos procurar, inclusive aqui de frente à Câmara, sem nenhum problema, vereador Janduí, porque esse é o nosso papel. Vejo muitos colegas trabalhando também, inclusive as sessões, quando não estavam presenciais, mas praticamente um coro, né, no dia de sessões, 6, 7 colegas aqui presencialmente, sempre fiz esse registro, e o desejo a todos, né, nós estamos num ano eleitoral, numa pré-campanha, é que não percamos o respeito, principalmente, de um pelo outro, vereador Sargento Neto, que tenhamos pelo menos a hombridade, que tenhamos pelo menos, né, o respeito ao próximo, de não estar atacando diretamente seu ninguém. Nós somos oposição, nós temos aqui nossas posições políticas, mas eu não tenho nada contra ninguém aqui pessoalmente. O meu foco aqui é gestão. E a gestão municipal deixa sim a desejar em alguns aspectos. E esse é o papel da oposição. Não só do vereador Leite, mas todos aqueles
que tem responsabilidade de fazer o papel da oposição, de zelar o bem-estar da população de Campina Grande. Então, continuaremos na luta, batalhando. E, claro, tendo respeito por aqueles que pagam o nosso salário. Muito obrigado, senhora presidente. O próximo inscrito e último no grande expediente é o vereador João Dantas. Senhora presidente, colegas vereadores, representantes da imprensa que porventura estejam presentes e que já estiveram, né? Eu ocupo a tribuna na manhã de hoje, no grande expediente, para primeiro, senhora presidente, me solidarizar com Vossa Excelência e me congratular com Vossa Excelência pelo brilhante trabalho que Vossa Excelência vem tendo na condução dos trabalhos do Poder Legislativo de Campina Grande. Nós somos 23 vereadores, uma única mulher da casa, e que é a nossa presidente, né? Que além da condição de mulher, de grande mulher, tem também o galardão de ser reconhecida como uma atuante vereadora, né, e presidente deste Poder Legislativo. E eu ocupo a tribuna na manhã de hoje exatamente porque algumas coisas, numa cidade grande, vereador Márcio Melo, acontecem coisas grandes, expressivas, sem que as pessoas tomem conhecimento. E no último dia 7 de setembro, nós estávamos lá na Praça da Bandeira por ocasião do hasteamento do pavilhão nacional. E naquela ocasião, a convite do prefeito Romero Rodrigues, estava o grande talento internacional, um dos grandes artistas plásticos do mundo, um grande restaurador de obras pictóricas, de obras de arte, Flávio Capitolino, um paraibano ainda jovem, mas ilustre e reconhecido no mundo inteiro como um dos grandes talentos da humanidade. E naquele momento, senhora presidente, atentem para nossas palavras, eu peço aos colegas vereadores, né? O artista plástico, o restaurador, o reconhecido e talentoso artista Flávio Capitolino, lançou, juntamente com o prefeito Romero Rodrigues, a bandeira do mundo, né? Vocês vejam a importância desse ato. Campina Grande foi escolhida para que essa ONG internacional, com sede, no momento, eu não sei se é em Berlim ou em Paris, né? Campina Grande foi a cidade escolhida para o lançamento dessa bandeira, vereador Teres Albuquerque, a bandeira do mundo, né? Isso numa visão de que o mundo é uma bandeira só, de que o ser humano é uma pessoa com a mesma formação fisiológica, né? Com a inteligência que Deus nos deu, nós somos um ser vivo, diferenciado e único no universo, né? Então, esse momento foi um momento dos mais expressivos. Até mesmo porque também, vereador Teres, naquela ocasião, o prefeito anunciou a utilização de 50 hectares de terra ali, nas imediações do conjunto Aloysio Campos, para um dos maiores parques ecológicos, talvez da América Latina e, quiçá, do mundo. Quiçá do mundo. Porque os maiores parques do mundo nós conhecemos. O maior da América Latina seria o Retiro dos Bandeirantes, ali ao redor de Brasília, que recebeu o nome de Dona Sara Kubitschek. É uma área de 400 hectares. Então, essa área, mas veja a dimensão de Brasília e veja a dimensão de Campina Grande, né? Dentro do contexto histórico, tamanho, população, enfim. Então, nós temos 15%, né? 15% não, 30% ou mais, né? De áreas
né, equivalentes ao maior parque da América Latina, que seria o Sara Kubitschek, se não tivesse sido invadido, se transformado em favelas, etc., etc. Né? Então, Campina Grande está sendo presenteada com esse projeto, que é um projeto internacional, que terá a participação, inclusive, de uma organização não governamental internacional, né? Para cuidados com a flora nordestina, com a flora brasileira, né? E aí, Campina Grande se torna cada vez maior, né? Porque o Central Park de Nova York, né, tem em torno de 400 hectares, né? Nós vamos ter 50 hectares aqui, né? E aí nós mostramos a muitos, né, que Campina Grande é sim uma cidade da inovação, é uma cidade do desenvolvimento. Nós sabemos que projetos grandiosos estão em curso, como o do Polo de Modas, que será um dos maiores projetos econômicos, né, de geração de emprego e renda do Brasil. Aí, por analogia, nós falamos, vereador Joel Germano, no Aloysio Campos, que, em termos de obras habitacional, é o maior do Brasil, em qualidade, né, e em quantidade. Então, o parque segue também a mesma linha de tamanho, de avaliação, de comparação. Então, eu me lembro muito, porque é o seguinte, muitos terão que entender, Teles Albuquerque, que você participar de uma Câmara como essa é fazer história para a cidade. E eu venho de outros mandatos, Eu vejo, por exemplo, desapropriação do DTO, que foi muito questionado aqui. Eu vi a doação daquele terreno do Forroc para aquela empresa de um call center. Foi aprovado por esta casa, inclusive com o meu voto, né? Mas é preciso que o legislador entenda os procedimentos que se dão, o que é um decreto de desapropriação. O prefeito poderá entender que a vossa residência, ela será de utilidade pública para a construção de algo que interessa à cidade. E entra com um decreto de desapropriação da sua casa. Publique-se o decreto. Decreto que o imóvel pertencente ao professor Teles Albuquerque na rua tal e tal seja desapropriado. Cumpra-se. Né? Agora, o processo só se consolida quando a tramitação ocorre, quando o pagamento é feito, depositado em cartório, né? E aí se conclui a efetivação da desapropriação. Isso é em qualquer lugar, no município, no Estado e do governo federal. Então, o ato de desapropriação, de decreto de desapropriação lá do prédio onde funcionou a universidade, ele teve início, mas não teve fim. E qual o problema? O mesmo pode acontecer com a casa de Teles, do pastor Breno. O prefeito decreta, como de utilidade pública, a casa de Breno, porque vai ser ampliado, vai se construir uma UBS, uma coisa. O decreto está publicado. E a prefeitura poderá, inclusive, se emitir na posse. O que não aconteceu lá no prédio lá da Sereia. Houve apenas e simplesmente o decreto. Aí ficam botando chifre em cabeça de cavalo, né, por causa disso, né? Tem tantas coisas, tem terrenos da prefeitura aqui que foram doados a empresas privadas que construíram condomínios aqui em Campina Grande, né? Eu estou tendo o cuidado de levantar tudo isso, né? E haverá tempo, né? Eu vou ter que dispor meu tempo de mostrar. Eu vou ter que mostrar, né? Exatamente para não ficar, né, certas falas estejam sendo ditas sem condizerem com a verdade, mas ditas tantas vezes vão terminar sendo entendidas como verdadeiras, né? E nós não vamos permitir que isso
vai acontecer. O nosso mandato, vereador Teles, esse mandato, seguirá até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro. Estamos numa luta, mas ano que vem, independente de qualquer coisa, o seu amigo João Dantas vai voltar às lides jornalísticas. Eu vou virar youtuber, né? Eu vou procurar ter um programa de rádio, se não voltar para essa casa. Vou me tornar, vou fazer o que eu fazia antes, né? Quando era interino do jornalista, o William Tejo, um dos maiores jornalistas da Paraíba. Vou exatamente para estar estabelecendo a verdade. Caso não continue com essa tribuna, eu terei outras tribunas, se não voltar para essa casa. Então, estão enganados aqueles que acham que eu vou deixar, por exemplo, de falar em algumas coisas. Eu vou falar em algumas coisas. E existe uma mentalidade na cabeça de muitas pessoas, sabe, do esquecimento. Né? Ninguém fala mais em CPI do tesoureiro. Mas eu vou falar. Eu vou escrever um livro contando essa história de um desvio de 10 milhões e 800 mil reais nas vésperas de uma eleição, onde havia o envolvimento de um candidato a senador, onde tem um morto no meio da história, um suicida no meio da história. Né? Vou ter que dizer. Agora, não vou dizer humilhando, nem brigando, nem ninguém, nem fazendo selfiezinha como fizeram em algumas situações aí, que Campina Grande sabe. Né? Então, esta voz não calará em nenhum momento. A honra de estar aqui nessa casa, num 5º mandato de vereador, sabe, já me dá a certeza de que eu tenho a consciência tranquila. A minha vida é uma vida limpa, é uma vida, né, ilibada, né? É uma vida de lutas. Nós vivemos agora uma tragédia, que foi essa pandemia, né, que dura aí menos de um ano, mas que quase que acaba a humanidade. Eu vivi um momento de epidemia na minha vida, em outras linhas, em outras direções, né, que afetou muito minha vida, mas eu estou vivo. Porque, para mim, os 21 anos de ditadura militar no Brasil foi uma epidemia. Foi uma epidemia. E eu tenho a livre consciência de que hoje, se nós tínhamos o presidente de muitos, hoje nós temos o presidente de todos. Votado, eleito, né? Mas eu não posso deixar de falar na epidemia democrática contra a democracia, que foi a ditadura, que durou 20 anos. E eu enfrentei isso. Vou encerrar, Excelência. Eu enfrentei isso, sem nenhum medo. Eu enfrentei o poder. Quando eu denunciei o assassinato de Paulo Brandão, o dono do Sistema Correio da Paraíba, na hora que eu falava dessa tribuna, que não era aqui, era ali na Maciel Pinheiro, esquina com Floriano Peixoto, ficavam no plenário 3 ou 4 colegas vereadores. Os outros saíam, dada a gravidade da situação. Breno, quando eu denunciei o crime do Lago Azul, o assassinato do filho de seu Luiz, o farmacêutico, lá de Lagoa Seca, o mundo quase cai por cima de mim. E eu não abri em nenhum momento. Eu defendi o cadáver de Paulo Brandão, sabe, sozinho no estado da Paraíba. E isso vai para o nosso livro de biografia, a exemplo do que foi a CPI do tesoureiro, que até hoje ninguém apurou. As dezenas e centenas de hectares de terra, de terrenos que foram doados mesmo, com autorizaçãozinha, não era concessão de uso, coisa nenhuma, não. Era dado mesmo, a colegas, a amigos, a sócios, laranjas, enfim. Né? Então, eu agradeço a Vossa Excelência pelo tempo que eu excedi, senhora presidente, na fala da manhã de hoje. Muito obrigado.
Nós encerramos o expediente, o grande. Vamos passar à votação de requerimentos. Havendo quórum para a votação. Ok. Nós vamos ler os requerimentos de votos de pesar e congratulações. Vou passar ao vereador João Dantas para que faça a leitura. Senhora Presidente, o requerimento 10/9/2020 requer moção de pesar pelo falecimento da jornalista campinense da TV Borborema, afiliada do SBT, Karina Araújo, ocorrido no dia 8 de setembro. É lamentável a morte de Karina, uma menina que atuou, inclusive, nesta casa, em vários setores da imprensa campinense, e que foi pega pelo maldito coronavírus. Ela, filha, viu, Teles, de um dos maiores desportistas de Campina Grande, o jogador do Campinense, Ivan Lopes. Karina era filha de Ivan Lopes. Foi um dos maiores jogadores do Campinense. Eu não torço pelo Campinense, mas Ivan Lopes foi um dos grandes defensores da bandeira do Campinense. Excelência. Em votação, Excelência. Em votação. Todos. Assim, requer moção de pesar pelo falecimento do sanfoneiro Geraldo Correia, ocorrido no dia 13 de setembro, de autoria de Márcio Melo. Moção de aplausos a Josivaldo Salatiel de Aguiar pelo seu trabalho prestado na cidade de Campina Grande. De Teles Albuquerque. Está faltando assinar, Teles. E moção de congratulação. Tudo bem, já. São esses, Excelência. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, se concordarem, permaneça como estão, os que divergirem, levante. Aprovados por unanimidade. Eu gostaria de passar a palavra a João para que ele leia os requerimentos do vereador Olímpio Oliveira, que foram discutidos na sessão passada. Não é de Olímpio Oliveira só, não. São 2 meus. Esses aqui foram aprovados, minha filha. Não, os meus foram aprovados, e esse de Márcio também. Faltam os de Olímpio. Foram... E os de Márcio, não é só esse, não. Então, eu vou colocar de novo, porque Simone está dizendo que não, eu vou... É melhor 2 vezes do que nenhuma votar. Então, eu vou ler, porque eu tenho a impressão que esses aqui foram votados. Ainda tinha quórum. Mas vamos ler. De minha autoria, que requer que seja encaminhado ao ofício ao secretário de Serviço Urbano e Meio Ambiente, doutor Geraldo Nobre, no sentido de tomar providência cabíveis essa pasta objetivando a limpeza de barreiros no assentamento Vitória, distrito Catolé de Boa Vista. Foi votado, tenho certeza. Mas vamos de novo. Requer que seja encaminhado ao ofício ao secretário de Serviço Urbano e Meio Ambiente, doutor Geraldo Nobre, no sentido de tomar as providências cabíveis, objetivando a limpeza de barreiros no assentamento Venâncio Tomé, no distrito Catolé de Boa Vista. Requer que seja encaminhada ao secretário Geraldo Nobre, no sentido de tomar as providências cabíveis a essa pasta, objetivando realizar serviço de recapeamento e pissarramento da estrada que dá acesso à comunidade do Covão, em São José da Mata. E esse de Márcio Melo, que requer ao governador João Azevedo e ao prefeito Romero Rodrigues a autorização para o retorno das vaquejadas. Esse de Márcio realmente não foi votado porque ele não estava presente, mas os meus eu vou colocar em discussão e votação, mas eles com certeza foram votados. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, se concordarem, permaneça como estão, os que divergirem, levantes. Aprovados por unanimidade. Aprovados. O de Márcio Melo requer ao governador João Azevedo e ao prefeito Romero Rodrigues a autorização para retorno das vaquejadas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, se concordarem, permaneça como estão, os que divergirem, levantes. Aprovado por unanimidade. Passa agora a palavra para João Dantas ler os próximos requerimentos. Requerimento do vereador Saulo Germano, solicita à Secretaria de Obras de Campina Grande a implantação de calçamento na rua Maria Rosa, localizado no bairro do Monte Santo.
Requer a implantação de iluminação amarela nos principais prédios públicos municipais e no viaduto Elpidio de Almeida, alusiva à campanha Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio, como preconiza a Lei Municipal 7010/2018, é de nossa autoria. Eu pediria à nossa presidente Ivonete Ludgero, se pudesse haver alguma mobilização de Vossa Excelência para que o nosso poder legislativo fosse também iluminado com a cor amarela, né, alusiva a esse mês que trata dos cuidados e de se evitar o suicídio. Requer a Secretaria Municipal de Obras a pavimentação da rua Santo Inácio, no bairro Jeremias, é de nossa autoria. Requerimento requer a Secretaria Municipal de Obras a pavimentação da rua São Jorge, no bairro do Jeremias. Requer a Secretaria Municipal de Obras a pavimentação de um trecho situado na rua Severino Valeriano de Oliveira, conjunto João Agripino, no bairro das Três Irmãs. Requer a Secretaria Municipal de Obras a pavimentação da rua José da Guia Lessa, no bairro de Santa Cruz. Requer da Secretaria de Obras a iluminação em LED para a rua Isaac Catão, no bairro de Jardim Paulistano, na cidade de Renan, Maracajá. Renan está presente? Excelência? Renan não está presente, mas eu subscrevo. Está online? Mas eu subscrevo o requerimento. Está por nós subscrito. Requer a Secretaria de Serviços Urbanos a iluminação de LED para a rua Augusto Borborema, bairro de Rosa Cruz, de Renan, Maracajá. Nós subscrevemos também, para avançarmos na aprovação dos requerimentos. Requer da Secretaria de Serviços Urbanos a iluminação de LED para a rua Jesuíno Alves Correia, Rosa Cruz, de Renan, Maracajá. Serviço requer da Secretaria de Serviços Urbanos a iluminação de LED para a rua Severino Maia, no bairro de Jardim Paulistano, nessa cidade. Requer da Prefeitura a urbanização com instalação de academia popular na pracinha do Canteiro, localizado na rua Isaías Bezerra. Solicita à Secretaria de Obras do município que seja implantado o calçamento na rua Lino Gomes Filho, no bairro de Santo Antônio, de Saulo Germano, vereador. Solicita à Secretaria de Obras do município que seja implantado o calçamento na rua José Gomes de Faria, no bairro de Santo Antônio, de autoria do vereador Saulo Germano. De nossa autoria, requer por parte do deputado federal Pedro Cunha Lima que encaminhe a propositura denominando de doutor Manuel Dantas Vilar a sede do Instituto Nacional do Semiárido. Eu peço permissão, Excelência, para retirar esse requerimento, porque o Instituto Nacional do Semiárido já foi contemplado com a homenagem ao ex-ministro paraibano de Pombal, Celso Furtado. Senhora presidente, requer do excelentíssimo senhor prefeito Romero Rodrigues que faça uma justa homenagem ao médico psiquiatra João Ribeiro, escolhendo seu nome para denominar o espaço, hoje conhecido como Parque da Liberdade. Muito justa a iniciativa. É do vereador Renan Maracajá. Requer a Secretaria Municipal de Obras o reparo mediante recapeamento asfáltico da rua Luísa Bezerra Mota, no bairro do Catolé. Esse requerimento é de nossa autoria. Requer a Secretaria Municipal de Obras o devido reparo na pavimentação em paralelepípedos da rua Severino Cândido Fernando, no bairro do Catolé. Requerimento de nossa autoria. Requer a implantação de iluminação pública em LED na rua Santa Clara, na frente da Câmara Municipal de Campina Grande, onde há um grande fluxo de pessoas nas lanchonetes de grande movimentação no período junino. Senhora presidente, esse requerimento é de nossa autoria. Se Vossa Excelência passar aqui à noite, vai ver que a área está quase que totalmente às escuras. E há uma população que são proprietários de casas e residências que dão para outra rua, ali do São José, que tem suas garagens aqui atrás. E torna-se muito perigoso para essas pessoas a chegada e a saída no período noturno. Então, eu fiz esse requerimento, mas eu pediria que Vossa Excelência subscrevesse e também, junto conosco e os demais colegas, fizéssemos um apelo ao setor competente da Prefeitura, no sentido de que umas lâmpadas em LED sejam colocadas aí em frente à Câmara, até mesmo porque daqui até o final do ano nós vamos realizar várias sessões solenes noturnas nessa casa. E é preciso que essa área esteja bem iluminada. Requer a Secretaria Municipal de Obras o reparo mediante recapeamento asfalto da rua Maria Souza Ribeiro, no bairro do Catolé, de nossa autoria.
Requer da Secretaria de Serviço Urbano calçamento para a rua Sítio Marinho, na zona rural de Campina Grande. É de Renan Maracajá. Requer da Secretaria de Obras e Serviços de calçamento paralelepípedo na rua Vila Doral, bairro das Três Irmãs, do pastor Luciano Breno. Também do pastor Luciano Breno, que eu solicito que venha logo depois assinar os requerimentos, que dependem de vossa subscrição. Requer a mesa diretora desta outra casa que envie à Secretaria de Saúde de Campina Grande solicitação do serviço do carro fumacê no bairro Mutirão. Requerimento de nossa autoria, que requer à Secretaria Municipal de Obra e Pavimentação da Avenida Santos, situada no bairro das Três Irmãs. Requer à Superintendência de Trânsito e Transporte Público que seja realizado um estudo para a instalação de quebra-molas na rua Severino Valeriano de Oliveira, conjunto João Agripino, no bairro das Três Irmãs, de nossa autoria. Requer à Secretaria Municipal de Obra e Pavimentação da rua Volta Redonda, situada no bairro Três Irmãs, de nossa autoria. Requerimentos requer à Secretaria Municipal de Obra e Pavimentação da rua Manaus, situada no bairro das Três Irmãs, de nossa autoria. Requer à Secretaria Municipal de Obra e Pavimentação da rua Londrina, situada no bairro das Três Irmãs, do pastor Luciano Breno. Requer a mesa diretora desta outra casa que envia a SESUMA solicitação para a limpeza na rua Zilda Arnes, bairro das Malvinas, do pastor Luciano Breno. Requer a mesa diretora desta outra casa que envia ofício ao secretário de Serviços Urbanos para notificar o proprietário do terreno no final da rua Zilda Arnes, no bairro das Malvinas, para deixar o terreno limpo. Requer a mesa diretora desta outra casa que envia à Secretaria de Obras que seja providenciado o calçamento. Eu passei o batido aqui, eu vou votar os requerimentos que já foram lidos, depois vão continuar a leitura. 2 de Saulo Noronha, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem, levantes, aprovados por unanimidade. 2 do vereador João Dantas, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem, levantes. 2 de Renan Maracajá, eu subscrevo, e o vereador João Dantas também, para que sejam votados em discussão. Pedindo calçamento, então, é simples. Não havendo quem queira discutir em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem, levantes. Aprovado por unanimidade. Do vereador Janduí Ferreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 do vereador Janduí Ferreira. Em discussão. O vereador Janduí para discutir. Senhor presidente, são 10 requerimentos que foram apresentados por nós nessa casa nessa manhã. E são requerimentos que nós ouvindo as pessoas, e nós trouxemos para essa casa, e é de muita importância para esses bairros que, na verdade, estão precisando da operação tapa-buraco, podagem de árvore. Devido às chuvas, nós observamos muitos buracos em asfalto, e às vezes também nos calçamentos, às vezes nós observamos no percurso onde passam ônibus, são alguns calçamentos que estão danificados por conta do peso, e por conta da chuva, a terra molhada, enfim. Nós estamos preocupados porque tem pessoas que passam por lá em motos, carros. Os carros, às vezes, estouram pneus, motos, às vezes, pessoas caem. Então, esses requerimentos é de muita importância porque são vidas que estão, na verdade, pessoas que estão preocupadas com vidas, e nós, nesse contexto, estamos também acompanhando isso e vamos continuar apresentando esse requerimento, e nós pedimos urgência para que esses serviços sejam realmente concluídos para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que dependem desse serviço para sobreviver nos bairros de nossa cidade. Nós também acreditamos que a podagem de árvores, João, é muito importante
na Rua Três Irmãs, aí eu vi alguns requerimentos do vereador João Dantas, eu parabenizo João Dantas, porque eu tenho andado muito naquele bairro, João, e observo que tem muitas coisas pequenas, reparos pequenos, que precisam ser feitos. E nós observamos naquela Rua Três Irmãs, ao chegar lá na vila, no bairro Três Irmãs, muito escuro, são muitos assaltos que acontecem ali, tem muitas árvores enormes, precisam ser podadas, e a iluminação também precisa ser feita, porque naquela área ali tem crescido muito, e precisa que esse serviço seja realizado para melhorar a vida daquelas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, se concordarem, permaneça como estão, os que divergirem, levantem-se. Aprovados por unanimidade. Um requerimento ainda aqui. Deixa eu continuar a votação, que tem muitos aqui, João. Tem 2 do vereador Renan Maracajá, pedindo a reorganização da Feira de Gado e calçamento na Rua Dom Bosano. Nós vamos subscrever o João para que seja votado, porque já foi lido. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, se concordarem, permaneça como estão, os que divergirem, levantes. Aprovados por unanimidade. Agora, do vereador João Dantas, tem 2 requerimentos. Troca de iluminação convencional ao redor aqui da Gabriel Vitor Vasconcelos, no bairro Três Irmãs, da Rua Sebastião Vieira, no Catolé. E também aqui ao redor da Rua João Quirino, no bairro do Catolé. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, se concordarem, permaneça como estão, os que divergirem, levantes. Aprovados por unanimidade. Os colegas vereadores votaram com todo o gás, hein? Eu gostaria de ler agora, votar agora, colocar em votação os do requerimento do vereador Anderson Maia, de número 1668, 669, 1670. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, se concordarem, permaneça como estão, os que divergirem, levantes. Aprovados por unanimidade. Requerimento do pastor Luciano Breno, que requer sinalização de retorno de velocidade na Mário Coutinho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, se concordarem, permaneça como estão, os que divergirem, levantes. Aprovado por unanimidade. Do vereador Renan Maracajá, 2. Calçamento para a Rua José Esteves de Araújo e para a Rua Santa Júlia, no Presidente Médici. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, se concordar, permaneça como estão, os que divergirem, levantes. Aprovado por unanimidade. Do vereador Sargento Neto, que requer a Energisa mudança do sistema elétrico de monofásico para trifásico na comunidade Açúcar Branco, no município de Campina Grande, no distrito de Catolé de Boa Vista. Do pastor Luciano Breno, que requer a mesa diretora desta casa, que enviou ofício ao secretário de Serviços Urbanos, pedindo para deixar o terreno sempre limpo na Rua Zilda Arnes, proprietário do terreno, notificar o proprietário do terreno para manter o terreno limpo. Do pastor Luciano Breno, de número 1495, de Luciano Breno, de número 1510, de Luciano Breno, 1503, de Luciano Breno, 1509, de Luciano Breno, 1532, de Luciano Breno, 1502. Já foram lidos pelo secretário. De número 1501, de Luciano Breno, de número 1500, de Luciano Breno, de 1479, de Luciano Breno, 1498, 1497. Em discussão, os requerimentos do vereador Breno. Não havendo quem queira discutir em votação, se concordarem, permaneça como estão, os que divergirem, levantes. Aprovados por unanimidade. Do vereador Saulo Germano, que é calçamento na Rua Maria Rosa, no bairro do Monte Santo. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, se concordarem, permaneça como estão, os que divergirem, levantes. Aprovados por unanimidade. Do vereador João Dantas, de número 1493, 1492, 1491 e 1490, 1489. Em discussão. Quer discutir? Não havendo quem queira discutir em votação, se concordar, permaneça como estão, os que divergirem, levantes. Do pastor Breno, de número 1474 e 1483.
Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem levante. Aprovados por unanimidade. De Renan Maracajá, de número 1443, requer calçamento para a rua Sítio Marinho, na zona rural de Campina Grande. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem levantes. Aprovados por unanimidade. Do vereador João Dantas, 1440, 1439, 1438, 1437. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem levantes. Aprovados por unanimidade. Do vereador Renan Maracajá, de número 1417. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem levantes. Aprovados por unanimidade. Do vereador Saulo Germano, de número 1362, 1361, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem levantes. Aprovados por unanimidade. De número 1222 e 1221, do vereador Renan Maracajá, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem levantes. Aprovados por unanimidade. Ainda do vereador Renan Maracajá, 1220, 1219, 1218. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem levantes. Eu gostaria de dizer que nós temos 2 vereadores que estão participando remotamente da sessão. É o vereador Lucas Ribeiro e o vereador Rodrigo Ramos. Do vereador João Dantas, de número 1196, 1195, 1194, 1193, 1673 e 1674. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os concordados permaneçam como estão, os que divergirem levantes. Aprovados por unanimidade. Continuando, João. Ainda tem... Não há expediente. Não há mais requerimento na pauta para a votação no dia de hoje. Nós encerramos a votação de requerimento, abrimos a ordem do dia, não havendo matéria para ser votada na ordem do dia, encerramos a ordem do dia, abrimos explicações pessoais. Quem deseja falar em explicações pessoais? Temos 3 inscrições. Ninguém deseja falar em explicações pessoais, eu encerro a presente sessão, convidando os colegas vereadores para a sessão de amanhã, dia 16 de setembro. Bom dia, boa tarde a todos.